Que a paz de Cristo esteja convosco. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3, Novo Testamento. Vamos falar hoje a respeito sobre a humildade de espírito. Diz o seguinte, Mateus 5:3: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado significa feliz. Toda vez que você lê na Bíblia, bem-aventurado significa feliz. Então, traduzindo, felizes são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o que traz é a felicidade para o ser humano é quando o ser humano ele passa a fazer parte do reino dos céus, o reino de Deus. Agora, para que o ser humano alcance esta felicidade, faça parte do reino de Deus, Deus exige dele o quê? Humildade de espírito. Vamos entender o que é humildade de espírito. Muitas vezes eu ouço pessoas dizerem o seguinte: a minha casa é humilde, o meu carro é humilde, ou de repente há pessoas que podem dizer: as minhas roupas, as minhas vestes, elas são humildes. Será que é essa humildade que Deus está à procura? Humildade de espírito é humildade interior, a humildade do coração. Ser humilde de espírito é aquela pessoa que ela reconhece a insignificância dela diante de Deus, a pequenez dela. É aquela pessoa que ela reconhece que depende do Senhor. É a pessoa que de repente, se ela está errada, ela reconhece os erros dela e ela reconhece que ela precisa mudar. Um exemplo, se ela está andando no caminho que não agrada a Deus, então ela vai se arrepender, ela vai reconhecer que ela deve sair dali, que ela deve buscar mais e mais a Deus, buscar o perdão de Deus, e assim essa pessoa, ela está sendo o quê? Humilde de espírito. Então, a humildade que Deus ele procura é essa no interior, no coração do ser humano. E quando a pessoa é humilde de espírito, ela faz parte do reino dos céus e o reino de Deus estará atuando na vida dela. Isso daqui também é algo importante, porque quando diz aqui nós lemos, vou ler aqui de novo, o final do versículo 3, porque deles é o reino dos céus. Isso aqui não é somente uma referência na vida eterna, na salvação, que a pessoa ela estará no paraíso, que ela vai viver com Jesus quando ela morrer, não. Mas aqui em vida, aqui em terra, a pessoa fazendo parte do reino dos céus, o reino dos céus, também chamamos de reino de Deus, ele estará atuando, operando na vida dessa pessoa. Até o Senhor Jesus, ele diz em Lucas, não comecem a dizer o reino de Deus está ali, ali, não. O reino de Deus está dentro de vós. Tem versões que diz o reino de Deus está no meio de vós. Então, o reino de Deus,
ele está presente na vida da pessoa que ela é humilde de espírito. Então, a humildade é algo essencial para a pessoa que ela quer se aproximar de Deus, se aproximar do Senhor. Agora, lê comigo Provérbios capítulo 15, versículo 33. Velho Testamento, depois de Salmos. Provérbios capítulo 15, versículo 33. Diz o seguinte: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Então, a pessoa que ela é humilde diante do Senhor, diante de Deus, esta pessoa, ela será honrada, ela será abençoada. Deus vai honrar ela, Deus vai abençoá-la, e todo mundo quer ser o quê? Abençoado, honrado. Mas antes da honra vem o quê? A humildade. Lembrando, a humildade de espírito. Então, se você diz, eu quero ser abençoado, eu quero ser honrado, eu quero me aproximar de Deus, seja humilde de espírito, reconheça seus erros, suas falhas, reconheça se de repente você precisa sair do caminho errado, do caminho torto e andar pelos caminhos de Deus, pelas veredas do Senhor. E fazendo isso, reconhecendo, sendo humilde de espírito, isso vai tocar o coração do nosso Deus, e o nosso Deus, ele vai te honrar. Agora, para finalizar, lê comigo Mateus, capítulo 23, versículo 12. Mateus 23, 12. Mateus foi o livro, o evangelho, por onde nós começamos. O capítulo 23 de Mateus, versículo 12, diz o seguinte: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Lembra que uma das características da humildade é a pessoa se humilhar diante de Deus. E outra coisa também, tem pessoas que dizem o seguinte: os humilhados serão exaltados. Negativo. Mas é aquele que se humilha, não é a pessoa ser humilhada. Ela ser humilhada é uma coisa, agora ela se humilhar diante de Deus é outra coisa. Então, esse aqui que nós lemos, aqui o versículo 12 do capítulo 23 de Mateus, quem a si mesmo se exaltar, justamente é o oposto, é o contrário do humilde. É a pessoa que ela não reconhece os erros dela, as falhas dela, ou de repente que ela não precisa mudar. Um exemplo, de repente a pessoa diz assim: eu não preciso mudar não. Eu não preciso me batizar. Eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Ou até mesmo aquela pessoa que está errada e ela não quer admitir os erros dela, seja para com Deus ou seja para com os homens. Então esta pessoa, ela
está se exaltando, ou ela se acha melhor do que os outros. Então, quando a pessoa faz isso, ela está se exaltando e ela será humilhada. Em outras palavras, ela será rebaixada, porque ela não está reconhecendo que ela depende de Deus e que ela precisa o quê? Mudar, melhorar. E na realidade, a cada dia, todos nós precisamos procurar melhorar diante do nosso Deus. Mas, como nós lemos, aquele que se humilhar, ou seja, reconhecer que de fato e de verdade ele é pó, é cinza, que ele precisa da ajuda de Deus, que ele pedir perdão para Deus, ou de repente até mesmo, se for preciso pedir perdão para o próximo e reconhecer os erros dele, essa pessoa, ela estará o quê? Se humilhando, e ela será o quê? Exaltada. Deus vai exaltar, levantar, erguer esta pessoa. Então entenda isso. Se a pessoa não reconhece, se ela não se humilha, ela é rebaixada. Mas se ela se humilhar, ela reconheceu o que tem que ser reconhecido na vida dela, então essa pessoa será o quê? Exaltada. Deus vai levantar esta pessoa. Então, seja humilde, pois a humildade de espírito, como nós falamos, é algo essencial que o ser humano precisa ter para tocar o coração de Deus. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Forte abraço, paz.